Boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Vamos aguardar um pouquinho para ver se vai entrar mais gente, senão a gente começa, tá bom? Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Carol. E vamos lá, né, gente? Daqui a pouco a gente começa. Só mais uns 2 minutinhos e eu começo. Cris, me responde aqui se você tem filho, por favor. Você tem filho? Sim, 2. Ah, que bom. Já sabe se tem diástase ou não? Ah, não sabe. Pronto. Tem um videozinho, Cris, até no meu YouTube, se tu colocar, que eu ensino. É um videozinho de 5 minutos. Aí depois, se você quiser fazer, aí você faz em casa, que aí você vai saber se tem ou não. Tá tudo bem explicadinho. Elisama, boa noite, bem-vinda. Laís também entrou. Boa noite, meninas, vão entrando. Só tô aguardando só um pouquinho pra gente começar, tá? Vamos lá. De onde vocês são, hein, Cris? Você é da onde? Cris, Laís, Vanessa, vão me dizendo de onde vocês são aí, por favor. Quero saber. Boa noite, Elisama. Me diga aí de onde você é, por favor. Vocês que estão entrando aí. De que cidade vocês são? Ô, Laís é de Goiânia, Goiás. Bem longe de mim. O bom da internet, né, gente? Eu sou do interior da Bahia. A Cris é de Piauí. Que bom. Da minha cidade. Recife, Elisama. Tenho vontade de conhecer Recife. Vanessa de Itajibá, pertinho de mim também. Daqui a pouco tem São João, né, Vanessa? Pois é, gente, eu não vou dar muito tempo, tá? Eu vou começar, né? Quem não assistir agora fica gravada. Então, vamos lá. Na live passada, segunda-feira, eu falei muito de diástase na gestação, né? Que é bastante comum. E é o que a gente sempre ouve falar, que diástase só acontece em quem tem filhos. Mas isso não é verdade. É porque é mais comum a gente associar essa questão da diástase à gestação. Mas qualquer situação que leve ao aumento de pressão dentro do abdômen pode gerar uma diástase, tá? Na segunda-feira a gente deu uma definição de diástase. Então a diástase é quando aquele músculozinho que a gente tem reto abdominal, que é aquele músculo que quando as pessoas estão mais definidinhas, eles ficam ali em gominhos. Então esse músculo, ele se afasta. Tá? Então, entre esses músculos tem um tecido que ele fica esgaçado, que ele se estica além do normal, e aí esses músculos acabam se afastando, tá? Gerando uma diástase. Só que no nosso abdômen já tem uma separação. O nosso abdômen, ele não é totalmente fechadinho assim, tá? Não é um músculo grudado assim no outro. A gente já tem uma separaçãozinha, tá? Na barriga ali, no meio, que varia assim em torno de 2 centímetros mais ou menos. Uns 2 dedinhos
Por exemplo, de 1,5 a 2 dedos, a gente pode ter essa separação no abdômen. Quando excede, tá? Esses 2 dedos, mais de 2,7 centímetros, a gente tem uma diástase que precisa ser tratada, tá? E hoje a gente vai falar de outras causas de diástase além da gestação. Então, qualquer situação que leve ao aumento excessivo de pressão dentro do abdômen pode gerar essa diástase. Então, vamos dar exemplos disso. Pessoas que estão muito acima do peso, que têm sobrepeso, que têm obesidade, pode gerar uma diástase, justamente porque vai aumentar a pressão dentro desse abdômen, tá gerando a diástase. Então, pessoas que estão aí sem cuidar da alimentação, que estão muito acima do peso, pode ter a diástase por esse motivo, tá? Então, obesidade, sobrepeso é uma das causas de diástase, é uma das causas de abdômen disfuncional, além de gestação. Outra causa são postura incorreta, mais exercícios feitos de forma incorreta. Então, ao longo do dia, eu sempre falo isso, a gente tem que tentar, ver o que está acontecendo com o nosso corpo e tentar se posicionar corretamente ao longo do dia. Quando a gente começa a perceber o nosso corpo, vai ser mais fácil a gente identificar ao longo do nosso dia quais são as tarefas, quais são os hábitos que estão prejudicando a nossa postura. Então, a gente tem uma mania muito grande de andar com esse ombro caído, tá? Até mesmo se a gente trabalha sentada, a gente tem que ficar avaliando a nossa postura. Será que nossos ombros estão caídos, né? Será que a gente não pode alinhar um pouquinho? Será que a gente está sentando naqueles ossinhos que tem no bumbum? E será que o nosso quadril está alinhado ali com o nosso ombro, com o nosso tórax? Então, são coisas que a gente tem que perceber ao longo do dia. Porque essa postura incorreta pode sim levar a esse aumento de pressão dentro do abdômen e gerar a diástase. E quando a gente coloca, essa postura incorreta que a gente carrega aí ao longo do dia, e geralmente essa postura a gente vai adquirindo de criança, são hábitos que a gente vai tendo, que a gente vai criando. Por exemplo, são adolescentes que levam mochila mais pesada para a escola, então já fica com esse ombro caído, e assim vai passando os anos e a gente não consegue modificar esses hábitos que a gente vai levando desde a infância. Outra coisa que é muito comum hoje, que modifica muito a nossa postura, é o hábito do celular. Então, quantas vezes a gente fica aqui no celular com esse, pescoço para frente, com esse ombro caído, deitada de qualquer jeito, ou sentada de qualquer jeito. Então, esses hábitos posturais a gente tem que ir percebendo ao longo do dia. Na segunda-feira eu falei que eu sempre falo para as minhas pacientes que é para elas observarem a postura e fingir que eu estou puxando o cabelo delas para cima, para elas olharem para frente, para colocar o olhar direcionado para frente e se consertar. Tá lavando um prato, conserta um pouquinho a postura para lavar esse prato. Não é ficar que nem um robô, tá? Mas é fazer pequenos ajustes que vão ajudar. Então, a postura associada a exercícios incorretos, principalmente exercícios abdominais, pode fazer com que aumente a pressão dentro desse abdômen e gerar a diástase, esse afastamento. E existem vários sintomas de diástase. Existe essa fraqueza abdominal, um abdômen super fraco, aquele abdômen também que você contrai, mas que você não consegue perceber a contração, você não identifica, mesmo você contraindo, você vê que não entra a barriga, não vai. Então, isso é um sintoma também de um abdômen disfuncional. Além disso, um abdômen disfuncional, um abdômen que não está fazendo o seu papel, pode gerar disfunções como perda urinária, dor lombar, dor nessa região do períneo, no nosso assoalho pélvico, nessa nossa musculatura íntima, pode gerar uma bexiga caída, entre outras consequências. Então, se você está na academia e está ali fazendo aqueles abdominais bem convencionais
e você vê que sua barriga está estufando o tempo todo, é uma barriga volumosa que vai para frente e volta, que você não consegue controlar, e isso pode te prejudicar, pode gerar a diástase. E quem tem diástase pode piorar o problema. Por isso que a gente muitas vezes fala, olha, no início desse tratamento, vamos tirar um pouquinho os exercícios abdominais. Justamente porque uma pessoa que tem um abdômen fraco, ela não consegue contrair na hora que é correta, não consegue respirar da forma correta e não consegue manter a postura. Então, geralmente, essas pessoas que vêm com essa disfunção abdominal, com essa fraqueza, não conseguem controlar o abdômen para fazer um abdominal de forma correta. Quero saber de quem aqui está na live. Alguma de vocês fazem atividade física? Me conta aqui qual atividade física vocês fazem. Musculação, crossfit, caminhada. O que é que vocês fazem de atividade física? Coloca aqui para mim, por favor. Dayana, Bia, Sinara, Karenzinha, Paula, Vanessa, Elisama. Coloquem aqui qual atividade física vocês praticam. E se não praticar, coloca aqui também no comentário. Não faço nenhuma atividade física. Karen faz musculação. Karen tem um filho, né? Cris faz musculação também. Cris tem 2 filhos. Elisama faz funcional. Muito bem. É bem variado, tá vendo? Pronto. Cris faz musculação. Elisama funcional. Karen musculação. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conseguem controlar o abdômen de vocês ou vocês sentem que a barriga estufa? Coloca aqui pra mim. A barriga de vocês estufa durante o abdominal? Coloca sim ou não aqui no comentário. Mas Márcia não faz nenhuma atividade, certo? Quero saber de vocês. Pois é, quando a gente... Karenzinha disse que estufa, tá vendo? Pois é, isso já é prejudicial. Vamos dizer assim, Karen tem um filho já. Se ela tiver uma diástase, ela não consegue controlar e a barriga dela fica estufando o tempo todo e fazendo aqueles abdominais convencionais, isso vai piorar. Outra coisa às vezes a gente está na academia e tá pegando um excesso de carga, tá pegando muito peso. Hoje, inclusive, eu postei até um vídeo de uma pessoa pegando um peso excessivo, né, na academia, uma mulher, e ela perdendo urina. Isso não é normal, mas ela perde xixi justamente porque ela ali não está conseguindo controlar a respiração, né? Controlar o assoalho pélvico, controlar esse abdômen de forma correta. Então, o excesso de peso, o excesso de carga, a gente pegar uma carga além do nosso limite, sem controlar todo esse movimento respiratório de contração de abdômen, a gente pode gerar uma diástase, tá? Então, é muito comum isso acontecer. Ainda mais quando a gente pratica qualquer atividade física sem orientação. Então, se você apresenta esse abdômen disfuncional, essa barriga que estufa o tempo todo, e se você já sabe que tem diástase, então é preferível você procurar tratar, tá? Tirar um pouquinho esses abdominais no momento, ver como é que tá a carga do exercício, para depois, aos poucos, a gente ir colocando novamente. E quando você estiver apta, você vai voltar a fazer os abdominais. Porque a gente tem uma ideia muito comum que é que o abdominal tira a barriga, né? Que o abdominal vai tirar a barriga de vez. E nem sempre é assim, tá, gente? Nem sempre vai ser desse jeito. O abdominal vai fortalecer, mas ele não vai tirar ali sua barriga. No primeiro momento, tá? No primeiro momento, ele não vai te ajudar com a diástase, tá? Mas é no primeiro momento, repito mais uma vez. Mas com o tempo, a gente vai colocar esses exercícios abdominais, porque eles também vão ajudar. Mas tudo vai ter o momento certo, tá? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, algumas dicas que a gente pode fazer, né, na musculação, no crossfit, no funcional, para que a gente proteja esse abdômen. Primeiro, quem se inscreveu na Semana Core Total teve acesso a uma comunidade. E nesse link de WhatsApp tem um manual de ativação, que eu falei até na segunda-feira. Esse manual de ativação te ensina como contrair esse abdômen de forma correta. E vocês já podem usar
lá na academia. Então, toda vez que a gente faz um esforço, por exemplo, na academia, a gente tem que soltar o ar e contrair esse abdômen, tá? Ativar o abdômen. Então, vamos dizer que a gente está fazendo aquele exercício bem comum que é o leg, que é aquele que a gente empurra com os pés, que a gente deita e empurra com os pés. Então, no momento que a gente empurrar, que a gente fizer a força, a gente tem que soltar o ar e manter essa barriga ativada, tá? Contraída da maneira correta. Então, toda vez que a gente fizer força, a gente solta o ar e ativa essa musculatura. É fácil no início? Não. Não é, justamente porque a gente não está acostumado com isso. Mas depois a gente acaba acostumando tanto que se torna natural. E aí vocês fazendo o manual de ativação em casa, vocês vão perceber que vão tendo consciência, tá? Durante a atividade física. Então, tudo que a gente fizer força, a gente tem que soltar ar e tem que ativar essa região, tá? E aí, quando a gente já tem um abdômen funcional, um assoalho pélvico também, uma musculatura íntima funcional, vai chegar um tempo também que a gente não vai ficar tendo que contrair o tempo todo, tá? Então, a gente tem que observar, tá? Nessa atividade física, caso vocês observem esse estufamento, fale com seu instrutor, tá? Ó, minha barriga está estufando, não tô conseguindo ativar. Então, tem que ver o que é que tá acontecendo. Se é o movimento que está sendo feito, né? Se é você mesmo que não consegue controlar. Se tem um excesso de carga, tá? Então, tudo isso é importante para a gente proteger esse abdômen, certo? E quando a gente, né, ativa essa musculatura, quando a gente faz ativações de maneira suave, lenta, a gente acaba melhorando esse abdômen. Então, a gente tem que encontrar o nosso core. O que é o core? O nosso centro de força, tá? O centro de força. E o nosso core é responsável por estabilizar, né? E o nosso core está ali nessa região do abdômen, na região lombar, na região do períneo, no nosso assoalho pélvico. Então, por isso que quando a gente trata um abdômen disfuncional, a gente também tem que saber, né, fazer contrações da região íntima. A gente tem que fortalecer essa região, porque está tudo interligado, tá? Tá tudo conectado, tá? Nossa postura, nossa respiração, nosso abdômen. E outra coisa que a gente faz muito errado, respirar. Tá? Então, sabe aquele abdômen bem volumoso, que você fica assim, meu Deus, ao longo do dia, essa barriga tão volumosa, que não é minha, que não sai de jeito nenhum, pode ser simplesmente a respiração incorreta, tá? A gente tem um músculo, que é o diafragma, que é responsável por nossa respiração, e quando a gente inspira, quando a gente puxa o ar, esse diafragma, ele desce, tá? E nossas costelas se abrem. E quando a gente expira, o diafragma sobe. Se ele não está fazendo esse movimento correto, ou se a gente coloca essa respiração apenas nessa região aqui de cima, tá? Que a gente chama dessa região apical, o que é que acontece? Ele pode, às vezes, empurrar sua parede abdominal, tá? Porque ele não tá fazendo esse movimento que deveria. E aí, sua barriga vai ficar mais volumosa, porque ele vai acabar empurrando a parede abdominal. Por isso que quando a gente trata um abdômen disfuncional, a gente tem que avaliar como é que tá a postura dessa pessoa, tá? O que é que a gente tem que melhorar? Como é que tá a respiração? Ela respira de que jeito? É aquela respiração que fica estufando a barriga para frente e para trás? Porque quando a gente concentra essa respiração aqui na barriga, é aquela pessoa que fica o tempo todo assim, ó. A barriga vai e volta, né? É aquela pessoa que tá o tempo todo estufando a barriga, que não consegue controlar. Isso é uma respiração totalmente errada. A gente acaba empurrando a barriga, né? Fazendo o movimento errado e prejudicando totalmente essa questão, tá? Do abdômen, da barriga. Então, a gente também tem que olhar para isso. Então, o que é que a gente falou, né? Qualquer situação que aumenta a pressão dentro do abdômen pode gerar a diástase. Falamos de obesidade, né? Sobrepeso. Falamos agora de exercícios incorretos, mais postura incorreta na academia, no crossfit, no funcional,
tá? E outras dicas que a gente pode ter são dicas que eu até dei na segunda-feira. É toda vez que a gente fizer um movimento do nosso dia a dia, a gente saber ativar essa musculatura, tá? Quando a gente ativa a musculatura, eu vou até levantar aqui pra vocês, tá? Olha, quando eu falo ativar, não é simplesmente colocar a barriga pra dentro, tá? Fazer uma contração, certo? É fazer todo o movimento de ativação. Então, a gente vai puxar o ar, elevando as costelas, tá vendo? Quando a gente solta o ar, nossas costelas naturalmente, elas se fecham e a barriga entra, tá? Naturalmente. E aí, quando a gente contrai aqui no final da expiração o nosso assoalho pélvico, a nossa musculatura íntima, a gente está fazendo uma ativação correta. A gente está ativando a nossa musculatura profunda, que é o transverso, nossa musculatura profunda. Peguei até aqui, ó. Vou explicar aqui a vocês, tá? No nosso abdômen, a gente tem um conjunto de músculos, tá? Esse músculo aqui, ó, é o músculo reto abdominal. Então, ele, se a gente olhar aqui, ele já não é totalmente fechadinho, tá vendo? Ele tem uma separação. E na diástase, o que é que acontece? Ele fica mais separadinho ainda, porque entre eles tem um tecido que fica esgaçado, tá? Então, esse músculo aqui é o reto abdominal e é aqui que acontece a diástase, tá? A gente tem também músculos oblíquos, que são esses da laterais. A gente tem oblíquos internos e externos, tá? E esses músculos são músculos de força, tá? E a gente tem uma musculatura bem profunda, que é essa aqui que tá amarelinha, que é o nosso transverso, que é o que a gente chama de cinta natural, que é um músculo que afina a cintura e que também é um músculo estabilizador, tá? Então, quando a gente vai tratar um abdômen disfuncional, a gente trabalha toda essa musculatura, tá? A gente trabalha todo o músculo do abdômen, como eu falei, a gente vai se reconectar com o nosso core, com o nosso centro de força, tá? E se a gente perceber, tá? Esse músculo, que é a nossa cinta natural, é esse aqui, tá vendo? Olha como ele se parece realmente com uma cinta. E se a gente perceber, ele vai até aqui embaixo, tá vendo? No nosso períneo, no nosso assoalho pélvico. Por isso que pra gente ativar a nossa musculatura profunda, a nossa cinta natural, a gente tem que saber fazer uma contração da região íntima, que muita gente não sabe. Por quê? Porque a gente não costuma ligar para essa região. Só quando a gente apresenta alguma disfunção, tá? E outra coisa, a gente pode fazer essas ativações, essas contrações como forma também de prevenção, tá? A gente não deve fazer só quando a gente tem diástase. Você também pode fazer essas ativações como forma de prevenção, tá? Então, mais uma vez, o manual de ativação ele está disponível para vocês, está super completo e é gratuito. Caso vocês ainda não tenham, se inscreve na Semana Core Total, que é rapidinho e gratuito, que vai acontecer do dia 2 ao dia 8 de junho. E quando você entrar na comunidade, vai ter um link na descrição do grupo que te dá acesso ao manual de ativação. Falo todo dia. Quando você tiver acesso a isso, já vai te ajudar muito, porque vai te mostrar como ativar essa musculatura. E só de você fazer a ativação, você já vai ver uma diferença na sua barriga, nos seus treinos, na sua respiração, na sua postura. Então, não deixem de baixar, tá? Então, hoje eu só quis mostrar a vocês que diástase vai muito além de gestação. Não é só uma gestação que pode gerar diástase. São várias coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia. Nossa atividade física de forma incorreta, com a postura incorreta. Uma pessoa que está sobrepeso, tá? Situações, por exemplo, de pessoas que têm uma tosse crônica. Então, a pessoa pode ter um abdômen disfuncional por vários motivos. Falei para vocês da postura, da respiração, da própria fraqueza mesmo abdominal, da pessoa fazer atividade física sem controle nenhum do abdômen, com excesso de carga, sem saber controlar. Então, existem várias coisas que nos levam a
diástase. Então, diástase vai muito além de gestação. Por isso que tem pessoas que às vezes me procuram e falam, Gabi, eu não tenho nenhum filho, mas eu tenho essa barriga pochete que me incomoda, esse estômago alto, essa barriga bem volumosa que não sai de jeito nenhum. E mesmo eu fazendo várias dietas restritivas, malucas, eu sempre fico com essa barriga. Pronto, pode ser simplesmente seu abdômen que está disfuncional. E só de você manter postura, respirar, ativar a musculatura da forma correta, com exercícios corretos, você já consegue melhorar, tá? E, gente, foi basicamente isso que eu quis mostrar pra vocês hoje, tá? Falar um pouquinho de diástase além da gestação para vocês abrirem um pouquinho a mente e pra gente parar um pouquinho de focar só nessa questão da gestação mesmo, pra gente saber que existem outras coisas que podem levar a gente a desenvolver, tá? Isso. E o melhor é que isso tem tratamento. Diástase tem tratamento, abdômen disfuncional tem tratamento. Então, a reabilitação, tá, do nosso core, ele não é só para quem tem diástase, é para quem tem um abdômen que fica estufando o tempo todo durante o exercício, atividade física, quem não consegue controlar, quem tem fraqueza do abdômen, quem não consegue sentir essa contração do abdômen da forma que deveria. Então, vai muito além de diástase, tá? E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, tá? Que eu vou ter maior prazer de responder. Quem tiver pergunta pode me mandar aqui agora nesse momento, tá? Antes da gente encerrar. E sexta-feira a gente tem live novamente, tá? Com outro tema. Então, quem tiver pergunta pode falar nesse momento que eu vou responder. E quem não... Mais uma vez, quem não acessou ainda a Semana Core Total, essa ativação pode ser feita em qualquer horário do dia? Pode, Karenzinha, em qualquer horário do dia você pode fazer, tá? O que é que pode fazer? Você pode fazer a ativação que vai estar lá no manual e segurar essa ativação por uns 20 segundinhos. Segura essa ativação, mantém 20 segundos, como se fosse uma isometria. Aí faz, digamos assim, 10 vezes de 20 segundos dessa ativação, tá? Uma vez no dia. Pronto, já vai ajudar demais, certo? Conseguiu entender, Karen? Você faz 10 vezes de 20 segundinhos. Por exemplo, faz ativação, pronto, mantém aqui 1, 2, 3, até 20, como se fosse uma isometria. Descansa um pouquinho, realiza a ativação de novo e mantém 20 segundos. Aí faz isso por 10 vezes, tá? Já é um bom começo, certo? Conseguiu entender? Se sim, me fala aí, senão eu explico melhor. Mas acho que deu pra entender, né? Pois é. Se alguém tiver mais pergunta, pode mandar que eu vou responder. Consegui sim. Pronto. Pois é, gente. Se inscrevam na Semana Core Total. Vai ser gratuita, tá? Do dia 2 ao dia 8 de junho. Como eu falei, o link fica na bio do meu perfil. Então, quem não tiver acesso ainda ou quem não conseguir se inscrever, só falar comigo, tá? Terei maior prazer de responder vocês e de ajudar vocês. E ao longo dessa semana, vocês fiquem atentas que nós vamos ter várias lives com vários temas. E caso vocês queiram ainda tirar dúvidas, tá? Além da live, vocês podem também chamar a gente no direct. Meu suporte também está disponível para vocês. Caso não consigam entrar na comunidade e adquirir o manual de ativação também, estamos disponíveis para ajudar vocês. E essa live vai ficar salva, tá? Para quem quiser assistir. E na sexta-feira a gente se encontra novamente para falar um pouquinho mais sobre abdômen, sobre diástase, tá? Com um tema diferente, tá bom? Agradeço a cada um que esteve aqui comigo nesse momento. Sou muito grata a vocês e espero que vocês compareçam de novo na sexta-feira, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Beijão.